Olá pessoal, mais um Papo do Quintal, hoje aqui gravando do nosso quintal, né, no nosso quintal vegan. A gente gostaria de agradecer muito a vocês que têm seguido, comentado, mandado sugestões sobre os temas que a gente já tem publicado. E eu queria muito pedir um favor, em nome da equipe do Papo do Quintal, de que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e ative o sininho no nosso canal para receber as notificações. Vocês não têm ideia o quanto isso ajuda que os nossos conteúdos cheguem para mais pessoas, e o nosso objetivo aqui é trabalhar e falar a respeito da pauta animal, da pauta ambiental. Então, quanto mais gente tiver acesso a esse conteúdo, mais a gente fortalece essa nossa união, essa nossa rede necessária para a mudança, mais do que nunca nesse momento que a gente está vivendo. Então, por favor, todo mundo que gosta, que curte ou que quer mandar para o seu inimigo, mande ele seguir o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Hoje a gente vai falar sobre um tema atual, necessário, urgente e muito preocupante, que atinge o nosso país, atinge o mundo de uma forma geral, mas o nosso país hoje está em cinzas, está sob o fogo. Nós já fizemos um papo que a gente vai publicar mais para frente a respeito da biodiversidade. Hoje a gente quer falar com vocês a respeito da questão dos incêndios que estão aterrorizando o Brasil e Minas Gerais principalmente. Cada vez mais a gente tem tragédias ambientais assolando o nosso país, Rio Grande do Sul, agora Minas Gerais praticamente em chamas. E a gente hoje queria enfatizar a questão dos planos de manejo e da situação relacionada à nossa fauna, que tem sofrido como nós com essas queimadas que acontecem, não só em áreas naturais, como em áreas de propriedade de plantações. E aí, por isso, a gente convidou o bombeiro civil, o Alberto Caldeira, que também é agente de defesa civil e atua na cidade de Igarapé, aqui próximo a Belo Horizonte, e que está totalmente por dentro do que está acontecendo e atuando praticamente 24 horas por dia no que diz respeito a esses incêndios, a esse manejo desses animais, e pode trazer várias informações para a gente. Porque muitas vezes, Alberto, a gente vê lobo-guará, animais silvestres que invadem as casas e as pessoas não sabem o que fazer, porque eles estão, tanto quanto nós, desesperados, tentando sobreviver, fugir do caos do fogo. E aí é importante a gente discutir como que atua a Defesa Civil, até para as pessoas terem, saber melhor como agir em determinadas situações. E no caso desses animais, como que a gente pode tentar colaborar, as ações que a gente pode tomar, e principalmente para a gente tomar consciência, gente, de que nós não vivemos sozinhos aqui nesse ecossistema, e que quando a gente provoca essas mudanças absurdas, a gente está prejudicando outras espécies que também têm o direito de viver. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A gente custou marcar porque a agenda dele estava sempre muito complicada por causa desse trabalho. E aí eu acho legal, a gente estava até conversando aqui antes de começar no bastidor, você desenhar para as pessoas, explicar, por exemplo, qual que é a função da Defesa Civil, quando tem um incêndio, as chamadas tanto dos brigadistas quanto de vocês, do Corpo de Bombeiro, para as pessoas começarem a entender como que funciona esse mecanismo. Por favor. Okay. Então, olá a todos, primeiramente, obrigado pelo convite, estar participando aqui hoje. Demorou, mas estamos conseguindo gravar. Então, hoje eu atuo na Defesa Civil de Igarapé, cidade metropolitana aqui de Belo Horizonte, sou agente de Defesa Civil lá. E a Defesa Civil de Igarapé, no caso, ela atua diretamente com incêndios florestais, que está assolando toda a região, também com resgate, captura e resgate de animais, tanto silvestres ou animais que possam estar em riscos, em risco, ou colocando pessoas em risco também. Então a gente atua diretamente com isso. E vamos iniciar pela Defesa Civil, a Defesa Civil não é o foco principal da Defesa Civil, essa questão de animais, A Defesa Civil ela está voltada aí para a prevenção de grandes desastres, grandes acidentes. E de um tempo para cá ela vem se adaptando, também para pequenos acidentes, e agora com essa questão dos incêndios florestais também próximos das nossas regiões, nossas residências,
E no caso de Igarapé, principalmente, a gente também está atuando com esse resgate dessa fauna que, até mesmo por causa de incêndios, às vezes começam a evadirem do seu habitat, né, e começam a chegar nas residências. Primeiramente, nós estamos margeando, né, essas áreas de mata e costuma chegar em áreas mais centrais também. A gente já teve casos, por exemplo, de, não no centro da cidade de Igarapé, mas um bairro não tão próximo à região de mata, a gente teve que resgatar um tamanduá-bandeira. Então, assim, é um animal que não é comum você ver, nem na mata você consegue ficar vendo esse animal assim, e ele no meio da cidade, teve que atravessar várias ruas de asfalto, esse tipo de coisa. Então, acontece muito. Então, nesse período de incêndio, principalmente, acontece muito com abelhas, né? Tendem a se revoar, tentar descansar, que a gente chama abelha itinerante, descansar próximo à residência, ou às vezes ela já acha um local e já começa a construir a colmeia dentro de residências ou próxima residência. Então, muitas das vezes causado por esses incêndios. E diversos outros animais que tentam fugir, né, da mata e acaba, entre aspas, invadindo, né, a propriedade das pessoas. Então, hoje a gente está atuando muito diretamente com primeiramente o combate ao incêndio florestal, né? A gente é atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar, sim, só que por ser um local mais distante, até que o Corpo de Bombeiros chega, não teria outro atendimento. Em Igarapé, a gente não tem uma equipe de brigadistas, né, como tem algumas regiões de mata, a gente tem bastante mata lá. Então a Defesa Civil ela identificou essa necessidade, né, e com os seus próprios agentes, a gente foi treinando, né, às vezes conseguindo voluntários também. Então a gente começa a dar pelo menos esse primeiro atendimento até a chegada de apoio, né, e quando acontecem questões também de animais, resgate, a gente está atuando junto também. Entendi. E uma questão, você falou das abelhas, né? Essa vinda desses animais para as áreas urbanas, a gente pode considerar que é basicamente em função da atuação do homem, enchentes que acabam chegando nesses lugares, incêndios, desmatamentos, enfim, que provoca, porque geralmente esses animais eles vivem muito bem onde os seus habitats. Tendem a não sair, né? A gente não pode falar com 100% assim, de todos os casos são assim, mas muitos casos sim, com certeza. Vamos aproveitando aí os incêndios, né? Animais tentando fugir, eles vão deslocando pela mata, vai chegar numa estrada, na estrada não vai ter fogo, só que ali é campo aberto, ele vai procurar e vai achar uma residência, um local para ele se esconder. Então a maioria das vezes os animais estão tentando fugir. Né? Não posso, igual eu tô falando, não posso falar 100% das vezes, mas a maioria das vezes sim, tem a ver ali com a parte antrópica mesmo, né? A parte do ser humano está fazendo alterações e esses animais ficam perdidos, né? Às vezes a quantidade de luzes na região, isso pode atrapalhar esses animais a se localizarem. Muitos se localizam pelo brilho da lua, né? Animais noturnos, às vezes o brilho da cidade chama atenção e eles deslocam para lá. Então é muito comum acontecer isso sim. E os animais domésticos, vocês atuam nesses casos de desastres? Você estava me explicando que a Defesa Civil ela existe para atuar na situação do desastre ali, né? E aí a gente vê muito isso quando as pessoas estão saindo das casas, Brumadinho foi muito isso, né? Sim. E os animais, elas querem tirar os animais e aí às vezes a Defesa Civil não pode esperar, tem que priorizar ali a vida dessas pessoas. Numa situação de emergência, o que é aconselhável para as pessoas que estão em regiões assim de perigo, fazerem com, por exemplo, seus animais para tentar sair o mais rápido possível do local? O que é o mais aconselhável? A gente preza, né, em primeiro lugar, a vida. E dentro da vida, aí entra a vida do ser humano, que é o nosso primeiro foco. Depois vem, sim, vida de animais. A orientação é a gente tentar juntar o máximo de documentos. Animais de pequeno porte ainda é fácil, né, de retirar. Mas em caso iminente de algum risco de um desabamento, um deslizamento, é tentar sair o mais rápido possível, não retornar para pegar animais. Por quê? Muitos dos animais, eles conseguem se deslocar muito mais rápido que o ser humano também. Entendi. Às vezes, o ser humano, na tentativa de procurar o animal já saiu.
O animal, acaba, a gente fala que parece que ele pressente o desastre. Então, naquela tentativa de retornar, para tentar pegar um animal de pequeno porte, que de grande porte às vezes a gente não vai conseguir, mas um animal de pequeno porte, um gato, um cachorro, às vezes esse animal já saiu do local, já evacuou, porque aquele ali vai ser um momento de estresse, vai ser correria, gritos, né? Pode ter alguma coisa assim. Então o animal não vai ficar. Então, primeiramente, sai. E detalhe, se você sair, vamos supor, a casa cai, você consegue depois, né? Tem você ali para tentar ajudar a procurar. Se você está dentro da casa, vão ter que procurar você em vez do seu animal também, entendeu? E a Defesa Civil, nos planos de contingência, a gente elenca os animais também, domésticos, igual eu falei, a prioridade nossa primeiro é a vida humana, mas eles estão elencados sim, para ser retirados do local, serem resgatados também, não só a parte de retirada antes de acontecer, mas depois de que aconteceu, os animais também eles entram dentro da parte do resgate, né? Que isso aí também o Corpo de Bombeiros entra para fazer esse resgate também, às vezes a gente participa também, porque a Defesa Civil ela trabalha mais no preventivo, mas também realiza essa parte de resgate. Então, primeiramente, né, como um caso de risco, é a pessoa sair, deixar o mínimo de documentos separados, sair e levar. Depois, se houver oportunidade, comunicar as autoridades, o animal não saiu, ficou lá dentro. E essas autoridades, seja a Defesa Civil, o bombeiro militar, ele vai sim, não vai deixar o animal para trás. Ele vai retornar, toda a vida importa. Então ele vai retornar para tentar procurar esse animal sim. Mas em primeira mão é sair, é se retirar. Porque se você ficar lá dentro também e você for atingido, a prioridade vai ser te procurar e seu animal também vai ficar. Então acaba que você saindo, você ajuda também o animal. Entendi. Entendeu? Vai dar prioridade para fazer a busca pelo animal também. No caso de animais de grande porte, assim, geralmente a gente vê muitos na internet, deixar abertos, né, os currais, talvez é o máximo que dá para se fazer para esses animais tentarem achar lugares mais altos ou lugares mais protegidos, isso, né? O animal ele tem instinto, né? Ele tem instinto de sobreviver, ele tem instinto de sair daquele local, de que seja um incêndio que está chegando próximo, ou uma enchente, né, uma inundação que está chegando próximo, um deslizamento. Então ele tem esse instinto de tentar se proteger. Então ele não vai, por exemplo, se ele está vendo o dono dele lá para trás, ele não vai tentar voltar, ele vai tentar fugir. Então, ou seja, o ser humano também, ele tem que tentar primeiro para depois ele conseguir ajudar. Então deixar aberto, deixar rotas de fuga, já se preparar. Se você conhece o local, se você sabe que você está num local que tem risco de um deslizamento, você já tem que estar preparado numa época de chuva, não ficar ali dando bobeira. Né? Se tem um risco de incêndio, você tem uma fazenda, não sei, você tem animais, ou não importa, você já tem área de mata próximo, faz um maceiro, né? Que você limpar uma faixa de terreno para que o fogo, quando chegar ali não tiver combustível, ele não saltar para dentro da sua propriedade. Então existem preparações antes, porque aqui a gente está pensando na parte que já aconteceu. Tem muita coisa para a gente fazer antes de acontecer. Então é aí que está mais importante, é o fazer antes de acontecer, que é o foco principal da Defesa Civil, é a parte de prevenção mesmo, prevenção, preparação. Você conhece a região, você sabe que tem alguns riscos, se preparar, né, se prevenir antes de acontecer. Você estava falando essa questão da prevenção, você atuou em Brumadinho, não atuou? Sim, eu estava lá naquela época. Lá foi, quer dizer, existia sim a possibilidade de prevenir, mas não foi, né, trabalhado isso, previsto, enfim. Como que foi para vocês que estiveram ali no dia a dia, na lida, ter muitas vezes que fazer escolhas e colocar todas essas práticas teóricas em ação diante daquela situação absurda que foi de pessoas, de animais, enfim. Conta um pouco pra gente. Ali foi meio que uma miscelânea de tudo que às vezes a gente viu, aprendeu, às vezes na teoria e na hora assim que acontece mesmo, não dá muito para pensar. Aí você coloca, às vezes até mesmo um pouco de instinto também, né? Questão de escolhas. As escolhas geralmente a gente faz primeiramente pensando na segurança de quem está executando. Porque o nosso pensamento é que se a gente se machucar, se a gente se transformar numa vítima, como que a gente vai poder ajudar? Então a primeira escolha nossa, independente da situação, a minha proteção, que eu sempre falo, a minha proteção depois da proteção da minha equipe, né? Minha segurança da minha equipe.
Só que lá, assim, foi muito confuso, principalmente no primeiro dia. Eu era voluntário, na verdade, da Defesa Civil. Eu estava lá próximo, cheguei lá com questão de meia hora, num ponto que a gente chegou meia hora depois do ocorrido. E, assim, a gente também ficou perdido. A gente chegou lá e não tinha aquele, sei lá, um representante de um órgão e te dar as orientações. Porque quando a gente está aprendendo, sempre vai ter ordens, vai ter orientações que vocês vão ter que seguir. E a gente chegou num ponto num local lá que não tinha. E a população que estava lá, tinha muita gente no local, eles estavam com esse mesmo pensamento, só que a gente chegou, a gente se transformou no foco deles. E a gente estava procurando o nosso foco também, para quem vai nos orientar. Então, é um negócio que fica... Não dá, acho que não dá nem muito para explicar, foi acontecendo. Então, aí junta pessoas e fala, tem uma pessoa ali, a gente viu alguém lá, e a gente fica naquela, aí não vai aparecer ninguém para nos dar uma orientação, se a gente deve agir, se a gente não deve, porque tem aquele risco, às vezes a gente vai agir, tentar ajudar, e a gente se torna uma vítima, e em vez de estar ajudando alguém que sofreu, vai ter que ter alguém nos ajudando. Então é um negócio meio complicado, e lá foi muito confuso, principalmente assim antes de anoitecer, vamos dizer assim, que estava muito helicóptero voando, muito barulho, muita gente não entendendo. Eu sou lá de Brumadinho, na área que eu estava lá eu conhecia, já tinha trabalhado na Vale, e eu não reconhecia o local. Eu não sabia onde é que eu estava. Eu fui descobrir dias depois, aonde que eu estava, que foi perto do viaduto. Ali, eu estava ali próximo. Foi depois que eu fui descobrir o que era que tinha lá para trás ali, que eu não lembrava, assim, não dava para entender nada. A gente viu um mar de lama só, né? Então, os primeiros dias, particularmente, animais eu não cheguei a ver nos primeiros dias, na área, no ponto que a gente estava, no local que a gente estava meio que no meio ali, né? Foi um pouco para baixo da empresa e bem antes da região onde é que tinha as hortas, plantações. Então, assim, às vezes tinha também, mas eu cheguei a fazer um vídeo de um dos resgates. Na época eu não ia postar não, aí postei o vídeo e ele ficou. Que a pessoa que a gente resgata, você não enxerga a pessoa, ela tá por lama. Você não dá para ver a pessoa. Então, às vezes tinha outras pessoas próximas, se a pessoa tivesse imóvel, você não ia conseguir enxergar ela, animais, não dava para enxergar. Não dava para identificar, vamos dizer assim. Então, aquelas buscas que os bombeiros fizeram com o helicóptero, né, com a aeronave lá, foi surreal, porque para conseguir identificar, achar uma pessoa no meio do mar de lama ali, todo mundo da mesma cor, vamos dizer assim, era quase impossível. Mas foi isso, muito, muito confuso, não dá para fazer escolhas, né? Igual a pergunta que você falou de escolhas, a gente simplesmente, eu acho que naquela hora ali a gente foi tentando achar alguém para nos orientar e tirando isso, a gente tentando se resguardar, para a gente não atrapalhar a busca de outras pessoas. E foi o que a gente fez, a gente conseguiu fazer, ajudar em um resgate, fazer um resgate de uma vítima no primeiro dia isso. É importante duas coisas que você colocou. A primeira, do voluntariado, né, gente? Todos nós ficamos agora no Rio Grande do Sul, eu ficava desesperada em casa porque a gente quer colocar a mão na massa para ajudar. Mas é muito importante que as pessoas, pelo menos, entendam que se elas querem entrar nesse processo de ajudar em casos de desastres, elas precisam fazer alguns cursos ou se juntar a grupos que já existem e que fazem isso. Tem conhecimento, treinamento. Conhecimento, treinamento, porque muitas vezes a gente tem a intenção de ajudar e a gente acaba atrapalhando. E acontece muito. Acontece muito. Demais. E aí você quer ser útil e acaba que você vira uma vítima e aquela atenção que aquele profissional treinado poderia dar para um animal ou para uma outra pessoa, tem que dedicar a você, porque você, na ânsia de querer ajudar, acabou tumultuando. Isso é um ponto importante das pessoas buscarem grupos especializados. Existem vários grupos que possam ali, né, atender ao seu desejo de auxílio, igual a gente tem o pessoal da Brigada 1. Tem, né, você falou que você dá aula também, não dá? Sim, eu sou instrutor de brigada de incêndio florestal, brigada de incêndio. E aí é interessante as pessoas buscarem esses grupos para poderem fazer parte do treinamento, para quando realmente for necessário, e infelizmente ultimamente tem sido muito necessário, elas saberem agir sem se colocar em risco, sem colocar o colega em risco e acabar não ajudando como ela gostaria. Esse é um ponto.
E o segundo ponto é falar sobre os planos de contingência. Porque épocas de chuvas, épocas de seca, né, a gente sempre teve, mas não, eu acho que com essa dicotomia absurda, essa loucura que foi, por exemplo, agora aqui, os incêndios no Brasil e em Minas Gerais, e a gente tem falado muito isso e assistido na imprensa, a gente precisa apurar as origens desses incêndios, porque é muito suspeito que o Brasil inteiro comece a pegar fogo no mesmo momento, e tanto em áreas naturais, né, de preservação, quanto em propriedades. Então, assim, há toda uma possibilidade aí de ter focos criminais. Tanto é que pessoas foram presas, né, pelo menos ali, e agora vão ser investigadas. Mas a questão do plano de contingência, a gente que trabalha com o ativismo, a gente, na época das enchentes, a gente já sabe das tragédias que estão pré-anunciadas. E a gente já enviou, quando eu falo, gente, são os ativistas, as ONGs que trabalham junto com profissionais, a gente sempre manda para os municípios. A gente participou de Ministério do Meio Ambiente, no final do ano passado, se eu não me engano, ele abriu uma consulta pública para as pessoas sugerirem os temas e as pautas que seriam interessantes e importantes para a questão ambiental e de proteção animal. A gente sugeriu a questão dos planos de contingência, exatamente para a gente saber ou prevenir ou agir na hora do problema, né? Então, assim, pensar nisso que você falou em casos de fazendas, de deixar um espaço ali para que o gado não fique cercado, como a gente viu em vários lugares aqui, que ele não tinha para onde fugir, né? Os próprios animais silvestres, eles possam ter algum espaço de fuga, né? E você não perca sua vida, não perca sua propriedade. Então, assim, planos de contingência. A Defesa Civil, ela tem um plano dela que ela segue. Plancom. Né? Toda Defesa Civil tem. Toda Defesa Civil tem. E havendo interesse do poder público de que os grupos voluntários junte com a Defesa Civil para criar projetos mesmo nas cidades pequenas para esse tipo de ação, é possível, é viável? Na verdade, faz até parte. Então é previsto sim, por exemplo, radioamadores participar para ajudar em comunicação, equipe de jipeiros que ajuda principalmente em época de enchente, então já tem previsto contatos dos líderes, brigadas de incêndio no caso de incêndio florestal, porque o nosso lá, principalmente o nosso, ele prevê tanto época de chuva, época de seca também. Então tem esse envolvimento sim. Às vezes, talvez pode ser que falta um pouco mais de, sei lá, de uma união maior, mais presente, mas tem previsto. E a gente consegue mobilizar, às vezes não tão rápido quanto a gente queria, mas a gente consegue mobilizar grupos voluntários para isso também, né? E as defesas civis também, elas têm os NUPDECs, né, que são os núcleos de proteção, né, núcleo comunitário de proteção e defesa civil. Esses núcleos, então, eles levam a defesa civil para mais próximo da comunidade. Então, dentro daquela comunidade ali, às vezes tem alguns voluntários para cada tipo de atividade, ou na época de enchente, ou na época de incêndio, que podem ajudar a atuar também. Então a gente está, nesse momento em Igarapé, a gente está criando esses núcleos lá. Tem cidades, já tem todos os núcleos montados, já tem isso, mas tem sim, essa interação de defesa civil com voluntários é essencial para a defesa civil. Toda defesa civil tem que ter e basicamente tem voluntários. Tanto é que na época de Brumadinho eu era voluntário da Defesa Civil. Na época lá eu era voluntário, depois que eu fui trabalhar na Defesa Civil lá. Porque falta gente, não falta? O poder público não consegue gerir tudo, principalmente em época de desastre, não consegue atender. Por exemplo, essa época, voltando a falar dos incêndios, a gente mesmo solicitava apoio do Corpo de Bombeiros, mas a gente sabe, a gente conhece o pessoal que está na ponta da lança mesmo, a gente tem os contatos diretos, às vezes a gente liga, e aí, como é que tá? Eu estou em tal lugar, não tem como sair daqui. Então a gente vê que o poder público não tem condição de suportar também essa grande quantidade. Então, aí por isso que o município também tem que fazer a parte dele, os voluntários também fazendo, então, até que o Estado consiga também regularizar o atendimento, que às vezes demora um dia, porque os incêndios são longos, para conseguir mandar um efetivo. Então até isso tem o município atuando, tem voluntários atuando, conseguindo
pelo menos segurar, conter um pouquinho ali, né? E essa parte do voluntariado, voltando a falar, não é só, tá pegando fogo, uma enchente, eu vou lá ajudar, não. Isso aí mais atrapalha do que realmente ajuda. Às vezes a pessoa tem a vontade, tem aquela ânsia de ajudar, mas muitas das vezes atrapalha muito mais do que ajuda. Porque são duas preocupações, a preocupação de quem já está lá e a do voluntário que está indo, que você não sabe se tem treinamento, não passou por você, não se apresentou, ele só quer ir. Não é assim que funciona. E existem também outras formas de voluntariar e ajudar, claro, né? Não é só colocar a mão na massa. Porque, não sei se está delongando muito, mas porque às vezes a gente vê na televisão, em filme, a gente vê o bombeiro entrando no meio do fogo. Eu quero ser bombeiro, aí eu faço um treinamento, eu não sei, ou me dá vontade, eu vou entrar no fogo. Não é assim. Ele tem treinamento, ele tem EPIs, ele tem conhecimento, ele tem equipe de apoio. Então, muitas das vezes os voluntários não entendem, chega lá uma equipe com 3 voluntários. Nós vamos fazer isso aqui, pode deixar com a gente. A gente, quando vai atuar, a gente está em contato com a nossa base, a gente tem contato com o bombeiro. Então, se acontecer alguma coisa com a gente chama reforço e tem como pedir esse auxílio e já tem gente sabendo que está lá. E chega os voluntários, às vezes, não está com essa preparação, não tem esse conhecimento, vai, se acidenta e fica. E aí você tem que parar uma outra frente para salvar ajudar o voluntário. E, ou seja, aí fica, às vezes, porque é aquele negócio, primeiro a minha segurança, depois a segurança da minha equipe. Se ele está atuando junto com a minha equipe, ele faz parte da minha equipe. Então eu tenho que parar o que eu estiver fazendo para ajudar ele. Dar o suporte a ele. E tem a questão do pânico também, né? Porque a gente que está em casa ou que está vendo de longe, a gente não tem dimensão do tamanho da tragédia. Então as pessoas muitas vezes querem ajudar, chegam lá, ficam em pânico, ficam imóveis, não conseguem nem sair do lugar. E ainda, além delas não ajudarem, elas criam para vocês profissionais mais trabalho ainda. E às vezes um animal, né, que é o nosso foco aqui, que está precisando de ajuda, acaba perdendo essa oportunidade. Pode acontecer, com certeza. Pode acontecer, né? Com certeza. É igual eu falei, o nosso foco maior sempre vai ser a vida humana, não tem uma outra forma, tem que ser a vida humana. E esse período que a gente conseguiu salvar a vida humana, ou nesse meio do caminho a gente conseguiu salvar a vida de animal, aí muitas das vezes esses voluntários, eles podem, às vezes a pessoa tem que entender assim, mas não vou ser voluntário, então, mas não, hipótese nenhuma. Isso, não, claro. Não é isso, hipótese nenhuma. É porque às vezes sem preparação, sem conhecimento e sem comunicação, a gente vai ter que parar alguma atividade que possa ser um animal, às vezes que estava sendo preparado ali, um resgate do animal, para fazer o resgate ou para tentar procurar. Às vezes a pessoa perdeu a comunicação, a gente não sabe o que aconteceu. Então pode acontecer isso. Então não é para não ser voluntário, né? Não, pelo contrário. Mas toda operação que é feita, principalmente em grandes tragédias, é sempre montado um posto de comando. Né? O Bombeiro Militar de Minas Gerais, o Brasil inteiro está usando, mas eu estou usando exemplo aqui, a gente usa uma ferramenta que chama SCO. Essa ferramenta, tanto é que a ferramenta, uma que está em operação até hoje, a mais longa, acho que do mundo, é a de Brumadinho. Porque ela está desde o primeiro dia, ela está em funcionamento até hoje, essa ferramenta. Então, sempre quando é uma grande operação, um desastre, sempre é montado um SCO. Então, o que você faz? Se você quer ajudar, procura o posto de comando. Posto de comando, ele vai estar identificado dentro do SCO, você vai procurando também, perguntando pessoas, mas ele vai ter identificado uma placa laranja PC, posto de comando, e nesse local você vai ter ali informações de como ajudar, de como participar, como se apresentar, entendeu? E vai ser utilizado sim, só que coordenado, porque se você foi enviado para fazer alguma coisa, você tem conhecimento, você foi enviado para fazer alguma coisa, todos vão saber que você está ali. E não vai ter essa perda de comunicação para ter que procurar pessoas e paralisar algumas atividades. Não, com certeza. O voluntariado, eu sou uma pessoa que acredito muito na questão do público-privado. Principalmente quando a gente fala de pauta animal, né? Houve aí um lapso por parte do poder público com vários temas relacionados à questão de proteção animal por muitos anos, historicamente, e acabou que a sociedade civil foi assumindo alguns papéis e mostrando que é possível, sim, melhorar algumas situações. E eu acho que hoje, com todo mundo mais maduro, né, mais ciente, as eleições de 2024 provaram isso. Pelo menos aqui em Minas, em Belo Horizonte, a gente nunca viu tantos candidatos com a pauta animal. E isso pelo Brasil afora. Então, é uma pauta
importante, essencial e que hoje não tem volta mais. E acredito muito que esse trabalho conjunto e alinhado do poder público com a sociedade civil, né, com o público privado, ela é essencial para a gente poder fechar essas lacunas, recuperar um tempo perdido. O que a gente está falando é que as pessoas que querem ajudar precisam se preservar também, né? E aí procurar grupos que possam treinar, por exemplo, igual o Alberto, que é professor de brigadas, grupos voluntários de ações em campo para os animais, tem o GRA, tem o GRADE. Então, assim, é importante buscar esses grupos que são especializados para você ser útil nessa hora. Porque realmente para a gente que fica do outro lado é desesperador. A gente vê a situação, saber que precisa de ajuda, então, assim, é só fazer as coisas do caminho certo. E aí, uma outra questão que eu queria pontuar, a gente agora em 2025 começa novos mandatos municipais, prefeitos e vereadores. E aí fica mais do que nunca a dica de que os planos de contingência sejam adotados nos municípios, principalmente aqueles que têm mais margens de acontecerem algumas situações, para que os profissionais da Defesa Civil tenham apoio, né? E a gente consiga, às vezes, prevenir as coisas. Antes de acontecer os grandes desastres, a gente tentar prevenir, para que a vida, para que os sonhos das pessoas não sejam completamente pulverizados, como tem acontecido, né, Alberto? Sim. E quem quer fazer o curso, por exemplo, com você, você dá o curso em Igarapé? Não, na verdade, esse curso eu sou instrutor, então uma escola de brigadista, de brigada florestal, me contrata para dar o curso. Então a pessoa tem que procurar uma escola que seja credenciada ao Corpo de Bombeiros, né? Porque aqui em Minas hoje é obrigatório para você ter um curso de bombeiro civil, brigadista profissional ou brigadista florestal, tem que ser uma escola que seja credenciada ao Corpo de Bombeiros. Ou no caso da Brigada Florestal, pode ser também uma ONG que trabalha, uma brigada, né, voluntária, por exemplo, que seja credenciada ao bombeiro. Então essa brigada também ela pode estar oferecendo curso. A própria B1 ela fornece esse curso. Eu não sei como que é, acho que vai ser feito ainda. A gente vai falar com os meninos da B1, pois que é a mas 1. eles quem quer se voluntariar, eles oferecem esse curso, entendeu? Para quem quer se voluntariar. Então, basta procurar para você encontrar escolas de bombeiro civil, brigadista, né? Lembrando que essas escolas, né, o foco é formar o profissional para trabalhar em uma empresa, né, alguma coisa do tipo, mas nada te impede de você fazer outros cursos, procurar outras áreas, procurar a Defesa Civil. Não é obrigatório para trabalhar na Defesa Civil ser bombeiro civil ou brigadista profissional, mas com certeza é um ganho a mais para aquela Defesa Civil, se você tem interesse de trabalhar, né? Igual a gente falou, a Defesa Civil é a municipal, né, que eu trabalho, porque tem a estadual também, que está acima da gente ali, gerindo, né, a gente está atuando na ponta da lança na municipal. Então ela é um órgão governamental. Então ali você pode participar de processos seletivos, né, ou de concurso, e você tendo esse conhecimento a mais de bombeiro civil, brigadista profissional, com certeza é um adendo, né, para essa área. Que histórias, assim, você tem alguma história ou histórias que mais te tocaram, assim, ou que te deram muito trabalho de resgate? Agora, na época dos incêndios, em épocas nas épocas de enchentes, conta pra gente um pouco da sua vivência, da sua experiência com esses resgates desses animais. Em época de queimada, a gente vê muito, assim, comumente a gente vê lá muita serpente, né? Então eu já me deparei com uma cipó, aquela verdinha, e ela estava meio chamuscada, e eu acreditei que ela estava muito aquecida, então eu estava com bomba costal, que é um equipamento que a gente utiliza que usa água. Então eu tentei fazer o resfriamento dela, porque são animais que controlam a temperatura de acordo com o ambiente, né? Então ela deveria estar muito aquecida, ela estava meio chamuscada. Então eu tentei jogar água nela e fui resfriando ela, e ela foi juntando, eu consegui segurar ela e jogando água, só que infelizmente essa eu não consegui salvar. Isso foi até em Igarapé. Em Brumadinho, uma vez a gente conseguiu tirar uma verde também de um incêndio, de uma queimada, né, dentro de um lote. Ela saiu e atravessou a rua. Essa a gente já conseguiu capturar ela, refrescou ela, né, deu uma resfriada nela. E ela, infelizmente, ela teve que fazer uma cirurgia e perdeu o pontinho do rabo. Mas
Essa daí, no caso, ela foi salva. A gente levou para o veterinário fez uma cirurgia na hora, uma cirurgia de emergência, que ela poderia ter a infecção, né, por causa da queimadura, então ele conseguiu cortar a pontinha do rabo dela, conseguiu tratar ela, essa foi retirada. E às vezes a gente não consegue, dentro de uma queimada, um incêndio, a gente não consegue resgatar animais, a maioria eles se queimam muito seriamente e infelizmente vem a óbito. Mas eu tenho inclusive, né, tem vídeos, a gente pegando um lagarto, dando água para ele, porque ele estava no meio do incêndio também, porque a gente tende a resfriar, porque às vezes o animal está muito aquecido, resfriando, ele jogando água. Esse vídeo, ele me chamou a atenção, eu não estava nesse combate, mas eu recebi nos grupos, né? Foi, se não me engano, da Brigada Carcará, de Brumadinho, eles conseguiram tirar também um lagartozinho e dando água para ele tomando a água na mão do brigadista ali, parou o combate para ajudar. A gente faz isso quando a gente encontra. Se a gente conseguir capturar o animal, conseguir desviar ele da área queimada, a gente faz isso. Ela não sei qual foi o desfecho, mas um gambá, ele saiu de uma área que estava pegando fogo, e ele estava... a gente conseguia ver no pelo dele, muito chamuscado mesmo, e ele foi para um local que tinha muito cachorro, então os cachorros começaram a ir para cima dele. E assim, a gente tinha acabado de chegar no local, e a gente estava analisando a situação para a gente definir uma estratégia de combate. E esse gambá atravessou na nossa frente, os cachorros iam para cima. Eu falei assim, é agora ou nunca, porque não ia dar tempo de equipar, pegar a luva. Eu meti a mão, peguei ele pelo rabo, sem luva, sem nada. Só que na hora que eu puxei ele, o rabo dele estava queimado, a pele dele soltou na minha mão. Eu não sei se pode falar assim, claro. é muito pesado na hora. Não, mas é a realidade das coisas. Na hora, assim, eu fiquei achei meio estranho, cara. É chocante. É chocante. A pele dele saiu e ele caiu novamente, os cachorros em cima. Eu meti a mão de novo, consegui pegar ele. A gente conseguiu colocar ele numa gaiola e levar para ONG, né, para fazer o tratamento. Eu não sei qual foi o desfecho. Eu acredito que eles devem ter conseguido tratar ele, mas assim, a situação foi meio surreal, pegar ele sem luva, que a gente faz os procedimentos, a gente não é herói, a gente tem treinamento e equipamento, só que foi um ato reflexo, ele foi sem luva mesmo, e a pele dele soltou, ele caiu da minha mão e a gente pegou ele de novo. Gente, é doloroso. Uma história que é meio... Quando vocês encontram esses animais, o suporte que vocês é com o IBAMA, é com o bombeiro, são com ONGs? Em Igarapé, a gente tem o bem-estar animal do meio ambiente. Então tem um veterinário responsável, né, para atendimento desses animais. Aí a gente, conseguindo fazer a captura desse animal, a gente leva para esse veterinário fazer esse primeiro atendimento. De lá ele vai fazer triagem, né, ou medicação que tiver de fazer, ou envia para o CETAS, ou envia para a ONG. Né, igual o último gatinho que a gente resgatou, ele estava numa árvore de 20 metros de altura, a gente teve que fazer o resgate dele, estava 12 dias, a gente teve que subir para fazer o resgate, e esse ele foi para o bem-estar animal, ele está em tratamento, foi esse final de semana que ele está em tratamento, e ele já deixou que, para a gente passar a gente lá com o animal, tá beleza, está se recuperando, e ele vai ser destinado para adoção, né? Para que alguém queira adotar. Eu não sei ainda como é que está a situação, mas esse vai ser disponibilizado para adoção assim que ele estiver bem tratado já. E esses animais maiores, assim, eu falo dos felinos, que geralmente são mais complicados, né? Ou sei lá, antas, dependendo da região onde vocês atuam, são animais maiores, né? Como é que funciona isso? Lá a gente ainda não teve assim, tirando o tamanduá, o animal de grande porte, que foi mandado para a ONG, né? Aí depende. Se for, por exemplo, animal comum convisto com o ser humano, cavalo, boi, esse negócio que a gente, no caso, encontra muito em vias, próximo do BR, a BR corta o nosso município lá. Aí a prefeitura ela tem um contrato com uma empresa especializada que tem veterinários que faz o recolhimento desses animais de grande porte. Agora, animais silvestres, de grande porte, a gente nunca, tirando o tamanduá, a gente nunca teve um assim que a gente teve que fazer a captura dele, não. Mas a gente já teve relatos lá de lobo-guará na região, atravessando rua dentro da cidade, entendeu? Então ainda não precisou de atuação, né? Mas aí
a gente tem que ver, né? Porque dependendo, aí a gente tem que pedir apoio, ou do Corpo de Bombeiro, ou da própria ONG, que tem pessoas especializadas para esse tipo de captura, né? Então aí quando pega animal de maior porte, aí a gente não vai ter uma condição de conseguir fazer talvez fazer um manejo adequado dele. Desse animal, né? A gente pede apoio. Mas aí a população vendo, teve um caso recente em Uberaba, que um lobo-guará, em função das queimadas, estava desesperado andando nas ruas. O ideal é ligar para o Corpo de Bombeiro ou para a Defesa Civil? O Corpo de Bombeiros, primeiramente. O Corpo de Bombeiro, primeiramente, porque você já aciona o Estado, que é aquele guarda-chuva, aquela peça maior. Né? Mas isso não te exime também de você ligar para a Defesa Civil. Tem alguns municípios que a Defesa Civil ela não faz essa atuação. Né? Não é todos os municípios que fazem, igual a Igarapé, que tem essa atuação junto à captura, resgate de animais. Mas tem municípios que sim. Então, primeiramente, aciona o Corpo de Bombeiro e aciona também a Defesa Civil. Porque se você acionar eles falar que tem efetivo, tem condições de fazer, eles vão chegar mais rápido, né? Até o local. De municípios pequenos que eu estou falando, né? Em Belo Horizonte, né, por exemplo, você vai contatar diretamente o Corpo de Bombeiros. Porque aí ele já está uma atuação maior dentro da região, né? Mas nada te impede de estar ligando para a Defesa Civil para pelo menos perguntar ou te direcionar qual que seria o caminho mais correto. E às vezes esses animais, eles estão assustados, eles estão com medo do ser humano, ele não está ali para atacar. Só que se você acuar, qualquer animal acuado, ele vai tentar se defender. Então vigia o animal de longe para não perder ele de vista, para na hora que o resgate, quem for fazer esse resgate desse animal, encontrar e saber onde é que ele está. Não se aproxime, nunca, hipótese nenhuma, tenta manusear o animal, nenhum tipo de animal silvestre. Isso é ruim para você e ruim para o animal, então não tente manusear o animal. E chamar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, chamar e aguardar, tenta vigiar de longe. Não tenta acuar o animal e nem impedir que ele faça o caminho que ele tiver de fazer. Que geralmente esses animais, eles tendem a não fazer ataque ao ser humano. Eles só querem refugiar e esconder. Até a própria abelha, que a gente estava comentando aqui há pouco. A abelha, quando ela pousa para algum lugar para descansar, que a gente chama de abelha itinerante, às vezes ela está fazendo uma revoada muito longa, então ela pousa, fica ali 3 dias. Muito comum acontecer, então às vezes liga pra gente e fala, calma, o lugar tem muito risco, é muito movimentado. Não é não. Mantém isolado o local, daqui uns 3, máximo 5 dias elas vão embora. E geralmente elas não atacam, se principalmente elas não forem perturbadas, só tá ali descansando. Então é muito comum que esses animais, eles querem refúgio, descanso, e às vezes eles vão tentar sair. E outros tipos de animais, né, igual você falou, pode acontecer de onça, lobo. Então aciona o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e mantém vigilância de longe do animal. Não tenta hipótese nenhuma, nenhum tipo de interação com o animal. Por mais fofinho que ele pareça, por exemplo, tem o ouriço cacheiro, né? O pessoal chama aí de porco-espinho, né? Que é ele cheio de espinho, até mesmo as pessoas acham que ele lança espinho, ele não lança. Você olha pra ele, ai que fofinho, todo peludinho, né? Eu acho ele fofinho. E ao tocar nele, você vai ser completamente espetado. Esse animal, por exemplo, ele não lança espinho, que as pessoas acham que lança. Ele tem o processo de, na hora que você toca, o espinho dele perfura e tem garras ao contrário. O espinho só entra, ele não sai. Para sair, ele sai rasgando ou com cirurgia, o que acontece muito com cachorro na bocada. E ele tem um processo de ataque dele que é interessante. Quando você se aproxima dele, ele fica quietinho, na hora que você está próximo, que ele vê que está na área de ataque dele, ele dá de costa, ele vai assim de uma vez de costa. Aí o espinho pega no cachorro, porque às vezes o cachorro não está indo dar a bocada, tem que cheirar ele. Entendi. Ou o ser humano, na hora que vai tentar passar a mão para fazer carinho. Então, ou seja, a fauna silvestre, às vezes vai ter muito animal bonitinho e tudo mais, mas não interaja com os animais, mantenha a distância. Se for um local que realmente necessitar um resgate do animal, chama o Corpo de Bombeiros, chama a Defesa Civil. Agora, já aconteceu, por exemplo, o pessoal chamar para vir uma cobra na beirada da estrada no meio do mato. Ela está no habitat dela. É só manter a vigilância para ninguém passar em cima que ela vai pegar o caminho dela, né? Se ela estiver no meio da estrada, sinaliza, pode chamar a gente resgata. Mas é porque às vezes tem pessoas que chamam para resgatar um animal que está no habitat dele. A gente teve uma solicitação lá de, se não me engano, um tiu, que o lote da pessoa é de costa para mata. E o tio está entrando e comendo os ovos da galinha. É colocar uma cerca, mas eu não posso tirar o animal dali, ele está no habitat dele. Entendeu? Então, o interessante é não interagir com ele ou cerca para que ele não interaja com você também. Né?
Na verdade a gente vai invadindo os A espaços. gente que está invadindo, né? Então a gente tem que ter esse respeito, né? Com e certeza. aí é o que você falou, se não quer que come o ovo da galinha, cerca Com e não certeza. deixa, porque o animal está seguindo o instinto dele. Isso é essa coisa do fofinho, porque a gente estava aqui no bastidor falando dos felinos, né? Aqui estão aparecendo cada vez mais em escolas, em regiões urbanas. E aí uma amiga, a gente estava vendo uma matéria, o que fazer neste caso? Eu falei, eu chamaria ele, eu levaria ele para casa, daria um leitinho. A gente sabe, a gente brinca, mas a gente sabe que não é isso, né? Os animais estão assustados, fora do seu habitat. O ideal e o correto é fazer o que o Alberto está dizendo. É monitorar esse animal, deixar ele ali naquele espaço que ele encontrou ali naquele momento, né, de mais de segurança, e chamar os profissionais, bombeiro, defesa civil, quando você tem, por exemplo, igual aqui que tem o GRA também, mas o ideal é fazer através do bombeiro e defesa civil, porque eles coordenam. E é interessante, né, voltar aqui a explicar que qualquer animal silvestre, que apareça, independente do tamanho, pode ser um grande felino, pode ser um canídeo, né, independente. Monitora de longe, não interaja com o animal, forma alguma, não deixe o animal sentir a sua presença, monitora de longe, deixa ele fazer o caminho que ele tiver de fazer, se ele estiver escondido, mantém uma vigilância à distância e acione os órgãos competentes, né? Primeiro contato aí 193, bombeiro militar. Né? Se na sua cidade a Defesa Civil faz esse trabalho, pode ligar 199, Defesa Civil também, que ela vai te dar uma orientação ou iniciar o trabalho, né, para fazer o manejo correto desse animal. Eu queria pegar essa ponta do manejo, lembrando que a gente vai deixar na descrição todos esses telefones, esses links para ajudar todo mundo e vocês espalharem para as pessoas, porque isso é cada vez mais fundamental. Mas eu queria pegar esse assunto para a gente falar sobre os gambás. Que são fofos e que as pessoas têm uma grande ignorância, um grande preconceito contra esses animais. E eu queria que você falasse não só do manejo, mas de características que você acha importante para as pessoas desmistificarem, né, essa visão negativa que tem dos gambás. Eu sempre falo, quando eu vou atender, que a gente tem demais chamados para captura e resgate de gambá. Primeira coisa que eu falo, quando eu chego na casa da pessoa, eu falo, é uma dádiva ter um gambá no quintal de casa. Muita gente não sabe disso. Primeiramente, o gambá, esse gambá brasileiro que a gente conhece, ele não tem aquele cheiro que manda, aquele cheiro que todo mundo acha, vê em desenho. Não tem isso. Pelo contrário, o gambá é bem limpinho. Outra coisa, o gambá brasileiro, ele não transmite nenhum tipo de doença. Nenhum tipo de doença. Ele não ataca. Ele, lógico, como qualquer animal, se você tentar manuseá-lo, ele vai se defender. E a defesa dele é a mordida. Ele tem uma mordida muito potente, uma mordida muito forte. Então, ou seja, se você tentar manusear de forma incorreta, você vai ser mordido. Se você encurralar o animal, ele vai se defender. Mas o gambá, eu falo porque é uma dádiva ter um gambá no terreno, né, no lote recinto, de casa. O gambá, ele é um animal noturno, né? Como animais peçonhentos, cobra, escorpião, aranhas, ou animais que transmitem doenças, como baratas. E o gambá, ele faz um controle desses animais assim, imenso. Ele come de tudo, ele come cobras, ele é imune a veneno de serpentes, por exemplo, jararaca, cascavel, ele pode ser picado, que não acontece nada com ele, nada. Ele é imune. Então, ele protege a sua casa, né? Ele não te pede basicamente nada em troca. Ele vai simplesmente comer esses animais que podem ferir uma criança. Aconteceu aqui em Belo Horizonte, estava no brinquedo da criança lá, uma aranha armadeira, uma das aranhas a aranha mais perigosa do mundo, a armadeira, e está no Brasil, está aqui em Minas, pode estar na casa de qualquer um. E ele come isso. Entendeu? Então, ele faz um controle desse tipo de fauna perigosa, né, para as casas, residências, seres humanos. Então, ter um gambá no fundo do quintal, no lote, é dádiva. Acredita nisso, é dádiva. Não precisa chamar ninguém para capturar o animal, deixa o animal vivendo lá. Na minha casa, por exemplo, tem um que entra, às vezes eu deixo vasilha suja do lado de fora, ele vai mexendo as vasilhas jogando no chão, como um gato também faz. Qualquer animal que entrar lá vai fazer. É só não deixar nada que o animal possa quebrar,
que ele vai entrar dentro da sua casa só se tiver porta aberta, tiver algum local, mas sempre procurando comida ou abrigo. Tirando isso, ele vai fazer o trabalho que ele tem que fazer, comer insetos, comer serpentes que poderiam te afetar de alguma forma, aranhas, e vai voltar para a toca dele. Não faz mal nenhum para o ser humano, nenhum. Não transmite doença, não é fedorento, não tem nada disso, é tudo mito. E volto a falar, é uma dádiva ter um gambá no fundo do quintal. Sempre que a gente recebe ligação lá, eu falo, tem certeza que quer capturar? Mas ele está fazendo, é só tampar, está comendo ração dos cachorros, não deixa. Tampa. É simples, gente. Lembrando que, na maioria dos casos, somos nós que invadimos o habitat deles. E as pessoas são muito cruéis com os gambás, né? Principalmente as mães com os filhotes. A gente vê vários casos, relatos da mãe morta com os bebês ainda tentando se alimentar ou nas costas dela. Então, assim, o homem precisa de um espelho gigante e se enxergar. Esses animais coexistem conosco. Claro, né, igual a gente colocar uma onça para dentro de casa não é possível, mas a gente saber lidar, no caso do gambá, deixar de ser tão egoísta e tão cruel de fazer o que faz com paulada, gente, é muito cruel. E ele é um animal, assim, entre aspas, bem lerdo, então ele não tenta, ele só tenta sair, só que ele não é muito rápido. Né? E as pessoas dão pedrada, dão paulada. As pessoas são cruéis o negócio demais. É não interagir com o animal. Sim. Se você chegou próximo dele, ele vai te ver e vai sair. Ele não vai tentar te atacar. Você por um acaso se deparou com um. Agora, se ele está saindo, se ele já está indo embora, pra quê? Qual o sentido disso? De ser cruel. Não, e os bebês dos gambás, eles precisam ser... Cocô, xixi, alimentação, eles dependem tudo da mãe, gente. Então é muito cruel. O gambá é um marsupial, ele tem uma bolsinha igual um canguru. Aí às vezes a gente vai capturar lá que a gente vê que é uma fêmea e tá com os filhotinhos dentro da bolsa. Deixa de ser ignorante, gente, né? Vamos começar a olhar para o lado, né? E entender que acaba sendo uma dádiva ter um animal desse que pode, às vezes, prejudicar um animalzinho seu de estimação, uma criança. Então, assim, vamos começar a olhar para o lado, isso é importantíssimo. E aí, dentro da questão, né, desses animais que estão cada vez mais saindo dos seus habitats e vindo para os centros urbanos, por esse desespero, por essa intervenção humana absurda, no caso das queimadas, que a gente tem que dizer, esse ano são queimadas que precisam ser investigadas porque elas não foram totalmente naturais. Mas existe práticas e formas de conter, ou nessas épocas que são mais propícias, que as pessoas podem tentar evitar. Por exemplo, a minha mãe tem uma casa em Brumadinho e um dia estava eu e ela sozinhas nessa casa. E minha mãe não entrava de jeito nenhum, e minha mãe fica louca, mas a minha mãe não entrava de jeito nenhum. De repente, na hora que eu fui ver, meu irmão mandou uma mensagem: mãe, não coloca fogo nas folhas. Ela, claro, né, menina? Tipo assim, não vou colocar. Quando a minha mãe sumiu, que eu fui lá, tava ela desesperada com a mangueirinha de água, assim, porque ela colocou fogo nas folhas e o fogo meio que alastrou. Venta, joga a folha longe. Aí a gente teve que chamar o senhor que toma conta lá pra gente, pra ele poder, né? Falei, tá vendo, mãe, gostou agora? Então, assim, o que as pessoas nessas épocas que são mais preocupantes precisam fazer para evitar os incêndios? Na verdade, queimadas, porque os incêndios que estão acontecendo aí, eles têm uma outra origem, enfim. Mas queimadas para prevenir, e no caso, por exemplo, de propriedades que têm animais, que têm plantações, como que funciona? Eles podem colocar fogo por um tempo ou não? Como é que é esse processo? Então, primeiramente, tem umas estatísticas que falam que mais de 95% de qualquer fogo, queimado, assim, incêndio que se inicia, ele tem a mãozinha do ser humano ali. Né? O natural mesmo é menos de 5%, que pode acontecer com um raio, por exemplo. Às vezes dá aquelas nuvens fechadas, muito escuras, dá um raio e inicia um fogo. Pode acontecer. Mas é mais de 95% do que acontece causado pelo ser humano. Às vezes, sem a intenção, igual a sua mãe, e a gente já teve casos em Igarapé, por exemplo, que o senhor foi queimar um lixo mesmo no fundo do quintal e pegou num bambuzal. Então, e esse fogo já ia se alastrando por região de mata. Ele não tinha a intenção, mas aconteceu. E, de qualquer forma, também a parte da queimada, mesmo sendo dentro de um quintal, ela acaba que você está infringindo a lei.
porque você está causando poluição. Então tem a lei de crime ambiental que prevê causar poluição é crime e a poluição atmosférica é crime. Então você colocar fogo no seu lote, você está também, querendo ou não, você está infringindo a lei. Inicia por aí. Para evitar, né, igual você falou, já está numa época propícia, principalmente se você tem uma área muito grande de mata, é fazer aceiros, né? Os aceiros, eles são você limpar a vegetação no terreno e deixar uma área aberta para que o fogo não ultrapasse daquela área caso vier de fora, né? Porque essa vegetação que você deixa, a gente chama de combustível. Aquilo é o combustível. Então você limpa o combustível para na hora que o fogo chegar, ele não ter combustível e ali ele se elimina. Então, criação de aceiros, né, com 1,5 vezes a altura da vegetação predominante, que é o que a gente indica. Então, se o mato tem 1 metro, você faz um aceiro de 1,5 metro ao redor da sua propriedade. Então, se vier um fogo de fora, ou a sua propriedade está de beira para uma estrada, você deixa um pedaço depois da cerca e faz um acero, porque às vezes vem um com cigarro ou inadvertidamente coloca fogo ali, o fogo não salta para a sua propriedade. Né? Existe, né, o manejo adequado do fogo, que a pessoa ela tem que procurar, né? Pessoas que têm muitas grandes áreas, tem que fazer preparação ou para plantio ou para pastagem, independente. Aí existe o manejo, né, do fogo que é feito, que a gente chama de queima controlada, né? Que aí a pessoa ela vai preparar o local, ela vai primeiro, na verdade, procurar um órgão ambiental, pedir a autorização. Esse órgão ambiental vai expedir essa autorização, marcando uma data e horário para realização e com algumas necessidades, que vai ter que ter ali, aceros prontos ao redor, equipe treinada e preparada para caso perder o controle ao redor da área que vai ser queimada. E dependendo no dia e horário que for autorizada aquela queima, tiver, por exemplo, ventando muito ou a umidade está muito baixa, essa autorização ela vai ser cancelada pelo órgão. Então não vai ser permitido. Então tem que estar num momento muito propício. Nesse auge agora desses incêndios, geralmente nenhuma licença dessa é liberada. Eu não consigo assim explicar corretinho, eu não sou da área ambiental, né, mas eu sei dessas informações, mas se você tiver dúvida, né, quem tiver interesse de fazer o manejo adequado do fogo, aí tem que procurar o órgão ambiental, solicitar essa autorização. E igual eu tô falando, vai ser num dia e momento adequados para se fazer isso. Nesse período agora, por exemplo, muito seco, provavelmente nenhuma é liberada. Talvez é onde possa estar acontecendo isso. O pessoal inadvertidamente precisando renovar a passagem, pode estar fazendo isso aí. Então a gente lá pelo menos em Igarapé, a gente não conseguiu ainda flagrar, conseguiu identificar. Mas acaba que tem suspeitas de uma pessoa que não quer capinar o lote. Ela vai, paga alguém, a pessoa vai lá, bate o isqueiro ali, do jeito que o tempo está seco, pega fogo em tudo, né? Então, na maioria das vezes, é inadvertidamente mesmo que o pessoal coloca fogo. E é algo que tem que se lembrar que é um crime e dá cadeia, né? Se for pego aí, dá cadeia. Então, quem está fazendo isso aí, pode ficar atento que nós vamos chegar até vocês. Uma hora ou outra a gente chega. Porque vocês têm nas costas muitas vidas, muitas histórias e acaba que prejudica um bem que é de todos nós, né? Porque não é só a área privada, isso vai para as áreas de preservação, que é um bem do brasileiro, né? É um bem comum e é crime. Então, a gente deseja que os nossos governantes, essas queimadas desse ano foram absurdamente fora de padrão, que seja realmente investigado e que se preparem para que não ocorra a mesma coisa nos próximos anos. E fica realmente aqui a dica, inclusive queria agradecer a Defesa Civil de Igarapé por ter te permitido, né, te liberado para vir aqui, e o trabalho que vocês fazem lá, que deveria ser um trabalho estendido para todos os municípios com relação aos animais também. Acho inclusive que poderia pensar em equipes específicas que atuassem em conjunto, para que, né, cada um tivesse o seu foco ali e juntos fizessem um trabalho cada vez melhor. É de extrema importância que os nossos governantes tenham atenção para esses próximos anos com relação
ao nosso equilíbrio ambiental, à crise climática, que não é brincadeira, a gente está sentindo isso na pele, né? O ar está poluído, o calor está absurdo, para que tanto os agentes quanto os voluntários, eles possam trabalhar em conjunto e a gente possa evitar que situações como essa que a gente viu no Brasil e aqui em Minas Gerais, nesses últimos meses, continuem acontecendo, porque é muito vergonhoso. Há pouco tempo atrás a gente ficou aí 2 semanas sem ver o sol direito, né? Não. De tanta fumaça que tinha no ambiente. Exatamente. Não, gente, a respiração, a questão respiratória, a questão de oftalmologia, isso já estão prevendo as consequências. Então, assim, a gente estava até falando no bastidor, um neurocientista deu uma entrevista, a gente vai colocar o link lá na descrição depois para quem quiser assistir, que o homem é o único ser, é o único animal que destrói seu próprio habitat, que coloca em risco a sua própria civilização. Porque o que a gente está fazendo, gente, não tem mais como a gente recuperar. A gente tem que parar agora, repensar e tentar melhorar e impedir que o caos chegue. Já está chegando num caminho sem volta. Está chegando num caminho sem volta. A nossa biodiversidade, ela está gritando, a gente não tem mais como esperar. Então, que os nossos governantes, a partir de 2025, no caso, né, dos municípios, invistam nos trabalhos de profissionais como vocês, que haja mais essa união e esse diálogo com a sociedade civil que queira colaborar, porque eu também acho que o Estado, em função de várias situações, ele não dá conta sozinho de fazer isso. É importante que a sociedade civil que quer trabalhar em conjunto se aproxime dentro de regras, seguindo, né, a segurança para todos, porque realmente a gente agora precisa entender que a nossa sobrevivência que está em risco. Né? Então, muito obrigada por você ter vindo, obrigada a Igarapé, a Defesa Civil de lá, e a gente vai encerrar aqui, porque tem muito mais coisas para a gente falar, mas deixando esse pensamento, gente, nós somos a única raça que estamos conseguindo destruir o nosso habitat. O que está acontecendo com a sociedade, o que está acontecendo com o humano. A gente perdeu o amor próprio, parece, né? A empatia, foi você que falou um dia, né? A gente perdeu a empatia, será? Pelo próximo, pela vida. Isso não é papo de bicho grilo, não. Eu sempre falo isso. É uma questão de sobrevivência. Então, vamos usar a inteligência que a gente tem para fazer o bem. Os animais coexistem conosco aqui, eles sentem medo, sentem fome e estão sendo prejudicados tanto quanto nós nesses processos de desastres ambientais. Muito obrigada, continuem seguindo o papo, recadinho que eu nunca vou deixar de dar agora, principalmente, siga a gente nas redes sociais, ative o sininho, mande para todos os seus amigos e inimigos, para que essas informações, essa aula que o Alberto deu para a gente aqui, possa chegar para mais pessoas. Fiquem todos em paz, até o próximo Papo do Quintal, muito obrigada, viu?